mas não enxergando. Porque muitas vezes nós vemos com nossos olhos carnais, mas nós não conseguimos enxergar o espiritual. Então hoje o tema da mensagem hoje é vendo, mas não enxergando. 2 Reis 6, 2 Reis 6, do 15 ao 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de fogo de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, que faremos?" O próximo. O profeta respondeu: "Não tema, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou ao Senhor. Orou: "Ah, Senhor, abre os olhos dele para que veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de ele. Feche os teus olhos. Pai, conforme a tua palavra, assim seja revelado aquilo que nós precisamos. Porque nós precisamos enxergar aquilo que o Senhor tem para mostrar para cada um de nós. Em nome de Jesus. A igreja pode se aceitar. Irmãos, a primeira coisa que nós lemos nesse texto é que o profeta e o servo dele tinham visão diferente da mesma situação. O profeta, ele via pelos olhos espirituais e os olhos físicos. O moço via só pelos olhos físicos. Por isso que quando ele levantou e ele viu a cidade cercada, ele teve medo. Mas o profeta, ainda deitado, já tinha enxergado no mundo espiritual. Então o profeta estava em paz. Quando nós queremos algo de Deus, nós precisamos a primeira coisa é ter paz no meio de uma grande tribulação. É ter paz no momento de guerra. É ter paz no momento de angústia. Aquele moço ficou apavorado. E ele chegou perto do profeta, apavorado, falar com o profeta falou assim: "Olha, calma. Maior que está conosco." Mas o moço não estava vendo nada. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para os lados e nós não enxergamos saída. Porque nós estamos vendo pelos olhos físicos. Todos os homens nascem com uma visão. Nós nascemos, nós enxergamos o físico. Mas só através da palavra de Deus, através do relacionamento que nós temos com Deus, é que pode vir a ser revelado o reino de Deus para nós. Então nós teremos a visão de Deus. Nós continuamos enxergando com nossos olhos carnais. Nós continuamos enxergando as coisas físicas. Mas nós enxergamos no mundo espiritual aquilo que está para acontecer. E isso, irmão, só vem através de uma intimidade, através de um relacionamento. Então, quando acontece alguma coisa com a nossa vida, na nossa vida, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar alguém para orar conosco. Por isso que a palavra de Deus fala que nós devemos orar um pelos outros. Então, se Elias, se o profeta não ore mesmo pelo moço, o moço ele não iria enxergar. Porque a fé dele era uma fé humana. A fé dele estava limitada. Então o profeta veio e ora: "Senhor, abre os olhos do moço para que ele possa ver." E no mesmo momento aquele moço, ele começou a ver.
o exército de Deus em torno deles. Então, muitas vezes, nós estamos passando por uma grande luta, uma grande guerra, e tem pessoas que falam, mas você está tão calmo. Por quê? Porque nós confiamos em Deus, esperamos nele, olhamos para ele. Nós não estamos preocupados com o que está acontecendo agora, mas o que Deus está fazendo. Nós não estamos preocupados com as coisas físicas que nós estamos vendo, mas nós estamos sentindo e temos certeza do que Deus está fazendo para nós continuarmos a nossa jornada. Então a jornada do profeta não terminaria ali, e o profeta sabia que Deus viria em socorro dele. Então, quando nós falamos de milagre, a primeira coisa que nós temos que mudar é a nossa visão. Coloca para mim ali Mateus 13, do 13 ao 15, por favor. Se nós não mudarmos a nossa visão, nós vamos ter dificuldade. Por isso eles fala por parábola. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. O próximo. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Quando nós lemos esse texto, Jesus ele tinha que explicar para a multidão por parábola, porque eles não conseguiam entender o que Jesus estava falando, porque a visão deles era a visão judaica, a visão de Moisés, era dente por dente, olho por olho, dente por dente. Então eles não queriam saber. Então, quando nós lemos aqui que Jesus falava com eles por parábola, porque eles ouviam, mas eles não entendiam. Muitas vezes nós estamos falando, e as pessoas não entendem. E muitos falam, mas é porque ele não quer. Não, irmão, é porque ele não está entendendo. Porque a visão dele é uma visão passada, é uma visão lá atrás. Ele não teve uma transformação, ele não mudou. Ele aceitou Jesus, ele veio para a igreja, mas ele tem a mesma visão. Ele não buscou o reino de Deus, e por isso ele é limitado no mundo físico. É uma pessoa que ora, é uma pessoa que acredita na palavra de Deus, mas ele não consegue entender a grandeza de Deus. Ele não consegue entender o reino de Deus. Ele não consegue entender o que Deus faz, o que Deus fez e continuará fazendo. Ele não consegue entender que a autoridade que estava em Cristo, Cristo deu para ele. E essa autoridade está nele. E para que ele prossiga vendo os resultados do milagre, ele precisa ouvir a voz de Deus, entender e ver o sobrenatural antes de acontecer, porque o milagre, irmão, ele é um reflexo da fé. O milagre ele nunca vem antes da fé. O milagre ele é gerado pela fé. E a fé, ela vem por ler a palavra de Deus, por ouvir a palavra de Deus, por praticar a palavra de Deus, por ter uma vida de oração, por ter uma vida de consagração a Deus. Então, muitas vezes nós estamos ali enxergando da nossa maneira. E eu deixei um exemplo para nós seguirmos aqui, que é bastante interessante. Põe para nós ali Atos 9, nós vamos ler 17, 18. Partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse:
irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. O próximo. Logo lhes caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então levantou-se e foi batizado. Eu marquei um ponto para a gente conversar sobre isso. Preste bem atenção. Para ser transformado tem que ter um encontro com Jesus. Para ser transformado não é você ir para uma congregação. Não é você ir para a igreja. Não é você ler a palavra de Deus. Para você ser transformado, você precisa de ter um encontro com Jesus. É diferente. Por isso que tem muitas pessoas que ficam 10, 15 anos dentro da igreja, e de repente ela sai, e você ouve falar que ela está em outro lugar, se batizou de outra maneira, está frequentando lugares que antes ela não acreditava. Por quê? Porque ela ficou 10, 15 anos ouvindo a palavra de Deus, mas ela não permitiu ter um encontro com Jesus. Então, para nós termos uma visão do mundo espiritual, é necessário nós termos um encontro com Jesus. Veja bem que Saulo, ele tinha todos os mandamentos do Velho Testamento. Ele conhecia muito bem. Ele dominava as escrituras das leis de Moisés. E ele era um homem que, no ponto de vista dele, ele trabalhava para o reino de Deus. E o que ele queria acabar com os... Por que ele queria acabar com os cristãos? Porque no pensamento dele, aqueles homens estavam blasfemando contra Deus. Eles estavam colocando um homem no lugar de Deus. Então aqueles homens, vendo Jesus morrer, continuavam dizendo que Jesus era filho de Deus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus tiveram um encontro com ele, conheceu ele face a face, viu os milagres que ele fazia, ouviu dele quem era ele, acompanhou todo o sofrimento dele, e aquilo estava no coração dos seus discípulos. Eles tinham certeza, nada poderia ser diferente do que eles ouviram da boca de Jesus. Mas Paulo ainda não tinha um encontro com Jesus. Então ele sai para matar os cristãos. E Jesus aparece para ele. E olha, quando nós temos um encontro com Jesus, a primeira coisa é nós sermos transformados. Quando nós temos um encontro com Jesus, tem que passar por um processo onde haverá confronto. Todas as vezes que você aceita Jesus, a partir do momento que você aceita Jesus, você vai ser confrontado. Olha o que Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Olha, confrontando Paulo, o que você está fazendo? Então, Saulo ali, ele foi confrontado. E a segunda coisa que nós observamos, que quando Jesus falou isso, ele falou: quem é o Senhor? Ele falou: eu sou Jesus que você. Foi um daqueles que quis matar ele, que crucificou. Eu sou Jesus. E a partir daquele momento fala que Saulo, ele caiu no chão. O interessante é que Saulo ouvia tudo aquilo ali, mas os que estavam com ele não entendiam nada do que estava acontecendo. Mas se nós não tivermos um encontro com o Senhor Jesus, nós não vamos ser transformados. E quando nós temos um encontro com Jesus, há mudança, porque nós vamos ser confrontados.
As vontades que nós tínhamos antes, elas vão ser mudadas. O ponto de vista nosso é mudado. A visão nossa é outra. Em vez de nós acusar, nós oramos. Em vez de nós criticar, nós puxamos a pessoa do nosso lado. Então, Saulo, ele ficou naquela dificuldade de resolver os problemas, do qual para ele era muito fácil, ele tinha o poder. Mas naquele momento, quando Jesus falou assim, por que você me persegue? Ele falou, quem é o Senhor? Ele falou, eu sou Jesus. Ele também perdeu a visão. Ele também ficou cego. E quando ele ficou cego, Jesus deu para ele um endereço. Você vai na rua chamada Tirino. E lá vai ter um homem que você vai ficar hospedado na casa dele. Só isso. E ele levantou e já não sabia mais para onde ir, porque ele não enxergava. Mas ele ficou com aquela palavra. Se o próprio Jesus falou comigo, então eu tenho que esperar o que ele tem para mim. Se você aceitou Jesus, espera o que ele tem para você, mas não desiste. E ele chega naquela casa e fica lá. Todo milagre tem que haver um agente do milagre. Todo milagre tem um agente. E o agente do milagre de Saulo chama-se Ananias. Jesus vai e fala para Ananias, Ananias, levanta e vai lá na rua direita, lá na casa do curtidor, porque lá tem alguém e ele está orando. E eu falei para ele que iria entrar um homem chamado Ananias, que ia colocar a mão sobre ele. E ele iria recuperar a visão. Ananias questionou. Muitas vezes nós questionamos as coisas que acontecem do nosso jeito, porque nós somos filhos mimados. Fazemos coisas erradas e queremos ter razão. E nós já falamos, Deus, eu tenho orado tanto. E daí? Mas temos orado sim, mas temos também feito coisas erradas. Então aquele homem, ele fala assim, olha, agora mesmo, esse homem chamado Saulo estava perseguindo os cristãos, agora o Senhor manda eu ir lá. Jesus falou, olha, comigo você não discute não, tá? Você vai lá, porque ele para mim é precioso. Ele tem valor. Talvez, irmão, você ache que você não tem valor nenhum. Mas quando Deus coloca a palavra na tua boca, é que o mundo lá fora vê o valor que você tem. Então nós precisamos valorizar aquilo que Deus nos deu. Amém? Deus te deu uma oportunidade de ser boca dele aqui na terra. Confessa o nome dele. Não nega ele por nada. Mas não existe mais. Ou você está com Deus ou você está fora dele. Ou você obedece a ele e seja transformado, ou você continua na mesma. Então Ananias entra lá e fala assim, olha a mentalidade de um homem de Deus. Irmão Saulo, o Senhor que encontrou com você lá na estrada, mandou que eu viesse aqui, para que você recuperasse a visão. E ele vem e põe as mãos sobre Saulo, e a palavra de Deus fala que as escamas caiu dos olhos dele, e ele começou a enxergar. E ele foi cheio do Espírito Santo. O que acontece, irmão? Naquele momento, houve algo muito interessante, onde a religiosidade teve um ponto final naquela história. Tudo que Saulo teve como religioso até aquele momento foi interrompido naquela hora.
Porque quando ele perdeu a visão, ele perdeu a religiosidade. E quando Ananias orou para ele, e colocou as mãos por ele, e colocou as mãos sobre ele, que Deus abriu os olhos dele, abriu os olhos espirituais. Então ele já tinha a visão física e a visão do reino de Deus. É isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Quantos ainda, pessoas que estão nos ouvindo, vai nos ouvir depois, estão falando tanta coisa no nome de Deus e fazendo tanta coisa no nome de Deus, mas ainda não teve um encontro com Jesus. Ainda vive na religiosidade. Eu já me batizei, tem 10, 15 anos. Sim, mas você já teve um encontro com Jesus? Você já mudou? Não, eu tenho a mesma visão. Então, você não mudou. Vê que negócio interessante. Quando aquele homem entrou ali, ele era agente do milagre. E pôs a mão sobre Saulo. E nasce Paulo. Nasce um homem que tudo que ele desejou da parte de Deus, Deus para ele. Ele entrava no lugar que ninguém entrava. O homem dormindo no porão do navio, Deus vai lá e fala para ele o que ia acontecer. Ele na prisão, Deus revelava para ele e arrumava pessoas para levar as cartas dele aonde tinha que ir. Um homem que chega numa cidade bem idólatra, tem lá um monte de nome de Deus, mas tinha um altar ao Deus desconhecido. Ele falou, epa, Deus revela para ele, é sobre esse Deus desconhecido que você vai pregar. E ele começou a falar do Deus desconhecido, e ele ganhou aquela cidade para Jesus. Ele ganhou a cidade dele, falando de um Deus desconhecido. Aí ele contava a história de Jesus. Jesus chama os filhos dele para ser contador de história. Jesus não está atrás de pregadores, está atrás de contador de história. Aquele que conta a história de Jesus para outras pessoas. Terceiro, todo milagre é movido pela fé. Sem fé não tem nada feito. Coloca Marcos 10, do 46 ao 52. Depois chegaram a Jericó. E ao sair ele de Jericó com seus discípulos, e uma grande multidão estava sentado junto do caminho. Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Que interessante, mano. Ele entrou na cidade, mas o milagre só aconteceu quando ele estava saindo. Será onde estava esse cego? Muitas vezes nós demoramos muito para encontrar com Jesus. E enquanto nós não temos encontro com Ele, nós estamos cegos. O milagre só aconteceu quando ele estava saindo da cidade. E não fala que houve milagre dentro da cidade nesse dia. Mas Bartimeu, ele estava sentado onde? À beira do caminho. Ele não estava no caminho. O que ele estava fazendo ali? Com certeza ele estava esperando alguma esmola. Quantos de nós sentamos na beira do caminho esperando uma esmola? Deus não dá esmola. Deus, quando você pede descanso, Ele te dá trabalho. Quando você pede fé, Ele ensina você a vencer as lutas. Quando você pede bens materiais, Ele ensina você a trabalhar. Por isso que Ele fala que do suor do seu rosto você é alimentado. Coloca o próximo para nós.
quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Qual que foi o agente milagre desse homem? Lembra que de Saulo foi Ananias. E aqui? Foi o caminho onde ele estava sentado. Mas ele estava sentado fisicamente, mas espiritualmente ele estava de pé. Porque ele estava atento no que acontecia. Então, quando ele ouviu falar que era Jesus, ele falou: opa, chegou o meu milagre. É agora que vai acontecer. Então ele começou a clamar: filho de Davi, tem compaixão de mim. O próximo. E muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Pessoas para te ajudar tem poucos, mas pessoas para atrapalhar a sua vida cristã tem muitos. Quantas vezes, irmãos, você está terminando de se arrumar para ir para a igreja e chega uma visita na tua casa? Ou então, você está firme numa campanha, alguém aparece com um convite de um aniversário. Aí você fica: se eu não for no aniversário, vai ficar ruim para mim. Não, realmente, se você for no aniversário e não for buscar a palavra de Deus, vai ficar ruim para você. Porque aí você está trocando o alimento espiritual pelo alimento físico. Quantas vezes, irmãos, o Flávio estava na nossa casa, o meu cunhado estava na nossa casa: irmãos, fica aí de boa, tranquilo, vocês não querem ir com a gente na igreja? Não. Então fica aí de boa, a gente está indo. Sabe por quê, irmão? Porque muitas pessoas perdem o culto porque recebem uma visita em casa. Não somos sinceros. Bartimeu, ele só recebeu a visão porque ele foi sincero. Quando começaram a criticar ele falava mais forte ainda: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que a voz dele venceu a multidão e chegou no ouvido de quem? Jesus. Quantos de nós deixamos de ir à igreja por causa de um tempo a mais, ou no nosso trabalho, ou com algum amigo? Imagina você, quantos irmãos nossos hoje poderiam estar aqui ouvindo essa palavra, mas ele teve algum compromisso extra, não deu para ele. Bartimeu, ele estava à beira do caminho. Ali ele estava esperando esmola. Mas quando ele ouviu falar que era Jesus, ele falou: chegou a minha vez. O meu milagre já chegou. Então hoje eu vou levar o meu milagre. O próximo. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Aqueles homens que estavam criticando ele, quando viu Jesus chamar, correu lá para avisar ele. Por quê? Porque foi uma ordem de Jesus. Mas ele está falando: fica calado, você está atrapalhando aí. Você está atrapalhando o mestre. Irmãos, eu ouvi uma vez uma pessoa falando que se alguém tinha uma pessoa pregando, se uma criança andasse no meio da igreja, ele parava e mandava os pais pegar a criança e ficar quieto com ela. Aí vem Jesus e fala: deixa as criancinhas vir até mim, porque dela é o reino de Deus. Então por que nós temos que encaixotar as crianças? Enquanto nós estamos correndo atrás das crianças, nós estamos perdendo a bênção.
Deixa eles que Deus está cuidando deles. Uma criança nunca atrapalhou, nunca vai atrapalhar a minha pregação. O que me atrapalha é quando eu vejo pessoas adultas não prestando atenção na palavra. Isso dói na alma. Agora, uma criança não. Essa criança vai crescer. E lá na frente ela vai ser um adorador de Deus. Porque ela cresceu no lugar certo, no meio das pessoas certas. Entendeu? Põe o próximo para nós. Nisso lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Para o milagre acontecer, você tem que fazer a tua parte. Agora eu vou esperar que alguém olhe por mim, aí você faz assim. Não, irmão. O que Deus faz, Ele faz. O que é para você fazer, é você que vai fazer. Vamos orar, vamos orar. Vamos exercer nossa fé, vamos exercer nossa fé. O milagre vai acontecer, amém. Eu vim buscar o meu milagre. Jesus, ele tinha certeza, quando falaram para ele, olha, o mestre te chama, ele falou, eu não preciso mais dessa capa de mendigo. Porque a minha solução chegou. Chegou a minha vez, meu milagre chegou. Jesus não me chamou à toa. Jesus não chamou você à toa. Ele tem um propósito na sua vida. Amém. Mas muitas vezes nós temos que jogar a nossa capa fora. Porque a capa de mendigo, empresário não usa. Capa preta fica nas costas do diabo. Jesus nos dá vestes brancas, limpas, porque Ele nos lava com o sangue dele. Amém? Coloca o próximo para mim, por favor. Perguntou-lhe ao cego: que queres que ele te faça? Você vem aqui hoje por quê? O que você quer que Deus faça na sua vida? Qual que é o seu propósito? O que você pediu para Deus quando você saiu de casa para vir aqui? O que você está pedindo para Deus agora? Assim será. Olha a resposta dele. Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Ele não pediu dinheiro, ele não pediu nada. Ele só falou, eu quero ver, porque se eu começar a enxergar, eu posso fazer qualquer coisa. Eu vou ganhar o meu pão de cada dia. Eu vou trabalhar. Ninguém mais vai me chamar de ceguinho. O próximo, olha a resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Salvou ele de quê, irmão? A palavra de Deus não fala que existe a luz e as trevas? O cego ele não vê a luz. Então, a partir daquele momento, ele foi salvo. Porque a luz de Cristo entrou nele. E ele começou a enxergar. E imediatamente recuperou a vista. E foi seguindo pelo caminho. Ele já não estava mais sentado. Ali ele já tinha encontrado o caminho. Quem sabe muitos podem ter ficado cegos. Perdeu a fé, perdeu a esperança. Mas o Senhor, Ele te chama para Ele te dar uma visão nova. E você vai continuar no seu caminho. O Senhor, Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. O Senhor, Ele tem alegria. O Senhor, Ele tem alegria. Eu quero chamar a igreja para vir aqui à frente para nós orarmos. Nós estamos em poucas pessoas, não tem muita gente,
Dá tempo de todo mundo vir aqui à frente para nós orar.